Pessoal, no primeiro vídeo nós falamos sobre a escultura do 47. Então agora nós vamos falar porque o perfil é o mesmo do 46 e 47. Então, esse perfil é o perfil vestibular, tá? Que é do quadrante inferior direito, serve para a posição 6 e 7. Então, o quadrante inferior direito é 4, 46 e 47. Nós já falamos sobre a escultura do 47. Qual é a informação que eu preciso que vocês vejam? Que o perfil vestibular, ele me dá a convergência para a cervical, tá? Agora, eu tenho que dar, ó, vocês estão vendo que aqui tá reto? Eu tenho que, do meio para distal, eu tenho que cortar um pedaço para eu ficar com uma altura cervicoclusal menor na distal do que na mesial, tá? Então, o que acontece? Olhando pela vista vestibular, quais as convergências? Para cervical e para distal. Olhando pela vista oclusal, quais as convergências, tá? Aqui é vestibular, aqui é lingual, tá? Eu tenho a convergência para lingual e para distal, tudo bem? Então, quando que eu começo com a escultura da parte oclusal? Quando eu estou com as bossas, tá? Um dente inferior, ele tem a bossa da vestibular no terço cervical e a bossa da lingual no terço médio. Quando eu tô com as convergências corretas, tanto pela vestibular, tá? Que é para cervical e distal, quanto pela proximal, tá? E pela oclusal, eu tô pronta para começar a escultura da parte oclusal. Se eu te deixar as bossas mal posicionadas ou sem arredondar, o que vai acontecer? As proporções dos dentes vão ficar erradas, tá? Então, a primeira coisa que eu faço, ó, da mesial para distal, eu vou abaixar. Por quê? Porque a crista marginal ela é mais baixa do que a ponta da cúspide. Então, ó, eu vou fazer, ó, eu vou abaixar, vou fazer uma valeta da mesial para distal. No outro vídeo, eu tava com aquela lecron mais arredondada. Dessa, a gente teve o cuidado de fazer com essa mais reta, porque algumas pessoas têm essa mais reta, tá? O que você tem que enxergar? Ó? Que eu preciso deixar a crista marginal mais baixa que a ponta da cúspide, tanto na mesial quanto na distal. Ó. E eu venho arredondando. Então, a hora que eu vejo que a minha crista marginal tá mais baixa, eu venho alisando, tá? Eu vou marcar o dente 46, ele tem, assim como no 47, o sulco principal, que é da mesial para distal, ó, deslocado para lingual. Então, eu faço essas duas marquinhas aqui e eu faço o sulco principal deslocado para lingual. Tudo bem? Então, eu vou aqui, ó, deslocar esse sulco. Então, eu tenho o sulco principal deslocado para lingual. Isso quer dizer que da vestibular até o sulco principal, eu tenho uma distância maior do que do sulco principal até a lingual, tá? Agora eu vou fazer a marcação do sulco ocluso vestibular, que o 46 tem 2 sulcos oclusos vestibulares, tá? Esse aqui vai ser o ocluso vestibular mesial
tá? Que ele vai vir até o terço médio. Até o terço médio, tudo bem? E daqui do sulco principal vai sair o sulco ocluso vestibular distal, deixando essa cúspide distal, vestibular bem menor, tá? Então, eu tenho essa mesiovestibular maior, a médio vestibular um pouco menor e a menor de todas aqui é disto vestibular, tudo bem? Quem divide as cúspides são os sulcos, então a localização dos sulcos ela que vai dar a proporção correta das cúspides. E do meio aqui da minha médio vestibular sai o meu sulco ocluso lingual. Aqui, quebrou aqui um pouquinho, tá? Uma vez que eu dividi os sulcos, o que que eu vou fazer, ó? Vou ficar, ó, com essas cúspides bem retas. Qual vai ser o meu objetivo agora na escultura? Quebrar esses ângulos aqui, jogando a ponta da cúspide para o meio, ó. Lembrando que a escultura da cúspide, ela vem lá de baixo. Ó. Então, essa Rollenbeck, ela dá essa inclinação das cúspides. Mesma coisa aqui com a médio vestibular, ó. Vou quebrando esse ângulo. Aqui de dentro, ó, eu vou seguindo as arestas. As arestas são as mais altinhas, no meio, ó. Vou deixando as arestas. E o sulco, ele não corta a crista marginal. Então, ó. Para vocês conseguirem ver melhor.
aqui eu vou tentar salvar, porque quebrou um pedacinho dessa cúspide lingual aqui. Ó, tá vendo que o alto da cúspide tá muito pra cá. Eu quebro aqui, ó, pra deixar o alto bem no meio. Jogo a bossa mais pro terço médio. O que eu preciso enxergar? A crista marginal é inteira. Meu cuidado é deixar as proporções das cúspides, tá? O sulco terminando no terço médio, que é característica desse dente. Lembrando que ele vai ter 2 sulcos oclusos vestibulares, sendo que esse ocluso vestibular da mesial aqui, ele vem até o terço médio, tá? Ele vai ser importante para a caracterização da chave de molar, tá? Pra gente ver a classificação de ângulo do paciente, tá? Ele é de referência junto com a cúspide mesovestibular do superior, tá? Então a gente tem que ir olhando, alisando em todas as direções. Tirando essas irregularidades da cera. Procurando deixar as vertentes e as arestas bem certinhas. E as cristas marginais, ó, íntegras. O sulco principal, ele não corta a crista marginal. Lembrando que a crista marginal da distal, ó, ela é mais baixa do que a da mesial, porque a altura cérvico-oclusal na mesial é maior. E aí a gente vem melhorando. O mais importante é enxergar pela vista vestibular, convergência para cervical e para distal, pela vista oclusal, convergência para lingual e para distal, tá? Aqui, essa minha mesial aqui, ela deu uma quebradinha na hora de fazer
o sulco. Então, eu vou tirar um pouco mais aqui na distal, deixando a minha cúspide distal, ó, menos volumosa do que a mesial. Isso é uma coisa que aconteceu aqui e a gente tem que compensar, tá? Então, a mais volumosa é a mesovestibular, seguida da mesolingual, tá? Depois vem a disto lingual, a mediovestibular e a disto vestibular, tá? O sulco principal é deslocado para a lingual, que é característica dos dentes inferiores. A coroa é inclinada para a lingual, com a bosta vestibular bem localizada aqui no terço cervical, tá? E aí venho arredondando e alisando. Tudo bem? Então, por hoje é só. Temos a escultura do 46.